episódio de Jujutsu Kaisen. E nesse episódio temos Satoru Gojo versus Toji Fushiguro. O episódio já começa com desgraça, com o Toji enfim matando a Riko e ainda escapando da fofoca pro Geto, dizendo: eu matei Satoru Gojo. E o Geto: ah é? Morra! Geto já invoca sua maldição dragão branco pra acabar com a raça Mac do Toji. Mas o cara é osso duro de roer. Mesmo na boca de um dragão, ele dispara 3 tiros em frente ao Geto. Mas claro que se defende. E o Toji já finaliza com o dragão branco da história sem fim. E ele: menos afobação, vai! O Toji vai falando que os túmulos das estrelas e o cofre proibido usam barreiras ocultarais. Ocultantes. Então eles nem colocam guardas nas entradas. Se souber onde ficam os portais, há um monte de buraco. Os feiticeiros ficam ocupados na época do ano. E a escola Jujutsu está repleta de pequeninos agora. Mal sabe eles que esses pequeninos vão dominar o mundo de Jujutsu. E como o Toji não tem energia amaldiçoada, ele é praticamente invisível. Mas há um probleminha. Se ele tem ferramenta amaldiçoada, a energia amaldiçoada vinda dela o impediria de ser invisível. E o Geto tava assim. Ele já tira a maldição no canto, mas o Toji estava no outro lado. E, gente, esse homem não para de ser bonito. Mesmo sendo imperdoável o que ele tá fazendo, ele ainda faz a gente gostar dele. Bom, ele carrega um espírito amaldiçoado que guarda ferramentas e coloca suas ferramentas lá. Vai assim continuar sendo um homem invisível. E aí sabe que por conta disso, a energia do espírito amaldiçoado o impediria de ficar invisível. E aí o Toji vomita o espírito amaldiçoado e fala que ele faz que o espírito diminua para que ele caiba no seu corpo. Então ele deixa ele no estômago, já que os órgãos do homem invisível também são invisíveis. E é assim que ele consegue atravessar qualquer barreira, carregando qualquer tipo de ferramenta amaldiçoada. E também é por isso que ele não usou nada disso de começo. Enquanto isso, tá rolando essa tensão. Toji ainda fala que não faria sentido ele lançar um ataque surpresa contra os 6 olhos se ele não estiver invisível. Ele poderia ter matado a hospedeira de plasma estelar primeiro, mas o risco de ser visto pelos 6 olhos era bastante grande. Então, o Geto lança essa hipótese. O Toji tem um pacto congênito. O pacto do congênito meio que é a mesma condição que meio que a Maki tem. Geto ainda fala que sabe que revelar sua habilidade aumenta a força básica deles, assim como nos feiticeiros. Mas não é isso que o Geto quer saber. Ele queria saber como o Toji sabia das portas que levavam às tumbas das estrelas, pois eles não deixaram nenhum resquício. Toji fala que muitas pessoas deixam rastros fora resquícios, cheiro, pegadas e por aí vai. O pacto congênito dele também amplia seus sentidos. E aí o Geto pergunta sobre a Kuroi. E o Toji: a empregada deve ter morrido. Não que eu não quisesse ela morta ou viva. Se ela der sorte, talvez ela esteja viva. E o Geto: é mesmo? Então tu merece morrer. E nisso o Geto já lança o seu Shenlong branco pra cima do Toji de novo, além de disparar mini maldiçõezinhas. Mas esse homem é imparável. Ele consegue lidar com o Shenlong branco e além de se esquivar das mini maldiçõezinhas. E daí ele é quase pego por um golem gigante do Geto. E o homem consegue cortar ao meio o Shenlong branco. Que o nome dele é Arco-Íris, mas ele é branco. E ele fala pro Geto: manipulação de maldição? Que bobagem! E enquanto isso tá tudo se destruindo, toda a casa do Geten, e aparece uma moça, que com certeza é uma maldição do Geto, falando: ei, eu sou bonita. E o Geto já vê, e o Toji já vê que meio que é uma maldição mitológica, que ativa um domínio simplificado, que obriga a não violência entre os dois até que ele responda a pergunta. E o Toji:
Tá, vou falar de propósito. Tu é mais feio que briga de foice. Né, que o espírito corta um pouquinho a orelha do Toji. E o Toji simplesmente usa sua espada e corta todas as lâminas da maldição. Isso que chamamos de verdadeiro Sigma. E nisso o Geto ativa sua manipulação de maldição para sugar a maldição do Toji. Mecha explica sua técnica, que é absorver espíritos amaldiçoados que se redenam e manipulam como quiserem. E se a diferença entre eles for de 2 níveis, ele pula a fase da redenção e o absorve sem outra condição. Ele já vê que esse espírito pode ter uma habilidade especial, mas a coisa em si não é forte. E ele tava preso a absorver esse espírito. Mas de repente rola uma colisão entre eles. E isso dá chance pro Toji fazer seu golpe final. Bom, meio que o Toji não matou o Geto. Ele teria matado se ele usasse os Shikigamis. Mas como é manipulação de maldição, não tem como saber o que vai acontecer com os espíritos depois que o Geto morre. Então ele vai preferir meio que evitar os problemas. E ele fala que o Geto foi abençoado pelos pais, enquanto dá um chutão na cara dele. Mas mesmo com essas bênçãos, o Geto foi vencido por um macaco que nem ele, que nem sabe usar Jujutsu. E se eles quiserem viver bastante, é melhor eles não se esquecerem disso. E nisso, de repente, o Toji tem uma lembrança e ele fala: ah, foi assim que eu dei o nome ao Megumin. Oh, Megumi. Pelo menos um pai ausente lembrou do filho. Depois, na central do culto da estrela, Toji já entrega meio que o cadáver da Rico. O chefe vê que é verdadeiro e fala: farei o pagamento como combinado, dando até um bônus. Bom, o Toji agradece o fundador e o Kong. Olha, ele não é o fundador. E o cara: hã? Bom, meio que o carinha, que não é o fundador, falar que contrataram um assassino esperando que ele fosse fracassar. E meio que o culto da estrela foi fundado no período Nara, quando o Tengen começou a pragar sobre os fundamentos mortais de um feiticeiro, uma minoria, enquanto o Buda se espalhava no Japão. Sociedade de Jujutsu e as religiões, as organizações em si religiosas são antagônicas. Estranho, isso me lembra o movimento LGBT. O que nasceu dessa fenda foi o culto da estrela, a associação do hospedeiro do tempo. E também, nesse tempo, eles decidiram permanecer como não feiticeiros. Feiticeiros Jujutsu ganham muitos privilégios acima da lei, mas ainda são proibidos de atacar não feiticeiros. Mas a hora finalmente chegou. O momento do tabu registrado nas suas escrituras, onde o culto da estrela vai se tornar uma religião monoteísta que adora um único Deus absoluto. Chegando a hora do seu objeto de adoração se unir com a impureza, entre aspas. E ele estava se referindo à menina. Se os fiéis dele se os virem de braços cruzados nesse processo, a associação desmoronaria. Portanto, no entanto, medidas drásticas fariam que os feiticeiros os destruíssem. E eles já estavam meio que desesperados. E eles achavam que perderiam tudo. Mas na verdade, ganharam. E claro que isso esvaziaria os cofres deles. E o Kong, olha, se o Tengen se descontrolar, talvez o que estaria destruído seja a nossa própria sociedade humana. E o senhorzinho, se for pra morrer com a nossa estrela, então eu não tenho o que reclamar. Agora eu já cheguei a uma conclusão. Esse culto só tem de desgraçado. E o pior é que o Toji e o Kong concordam comigo. Nesse momento eu sou o Toji.
Depois o Toji e o Kong saem da associação e meio que o Toji pergunta pro Kong por que eles não mataram a empregada. Pois ele falou pra levá-la pra longe e matar quando quiserem. Meio que o Kong já tinha ideia do que o Toji meio que tava cramando. E aí percebeu com alívio meio que ter que resgatar a empregada com sucesso. Gastaria mais ele do que a tensão do fracasso. E o Toji costumava ignorar o que meio que foi combinado e fazer logo na telha. Mas no final, deu tudo certo. E aí já fala que chega de ser meio que seu empregado. Então, o Toji pergunta sobre Okinagawa. E o Kong fala que até achou graça nisso. Normalmente, eles sempre transportam reféns no carro. E também transporte público é arriscado. Mas eles têm um jatinho particular. Na verdade, o presidente tem. E eles falam que gente rica pensa em um nível diferente. E o Toji fala: então vamos comer dinheiro! Ele fala para aqueles ir naqueles restaurantes na qual o Kong leva os seus clientes e ele fala: ah, nem a pau, você nunca paga pra homem. E aí só fala que ele só se mete com ele, seja no trabalho ou no inferno. E assim que o Kong vai, uma luz começa a se iluminar. O Toji vai andando, percebe a luz e quando ele olha pra frente, vê o Satoru Gojo Vivinho da Silva. E o Satoru: oi, faz tempo que a gente não se vê, hein? Satoru mostra meio que sua testa, que só tem uma cicatrizinha, e fala que ele só tá inteirinho. Meio que o Gojo usou técnica de reversão amaldiçoada. E o Gojo acertou! Quando o Toji varou o pescoço do Gojo, ele desistiu de contra-atacar e focou totalmente na reversão de feitiço. E a energia amaldiçoada é a energia negativa. Consegue fortalecer o corpo, mas não regenerá-lo. Por isso tem que multiplicar essa energia por ela mesma para criar positiva. E o Gojo fala: ah, falar é fácil. E eu nunca tinha conseguido executá-la. E eu não consegui entender nada o que aquela pessoa dizia. E o Toji percebe que o Gojo não tá calando a boca, significando uma coisa: ele tá doidão. E o Gojo começa a falar: na beira da morte, eu finalmente entendi uma coisa. A verdadeira essência da energia amaldiçoada. E você irá perder porque não arrancou a minha cabeça. E, gente, Gojo doidão, meu pai do céu. Mesmo doidão, ele ainda tá bonito. 久しぶり大マジ元気ピンピンだよこいつハイになってるだが死に際で掴んだ重力の確信お前の敗因は俺を首ちょんぱしなかったことと頭をぶっ刺すのにあの呪具を使わなかったこと E o Toji fala: bom, nossa luta só tá começando. E o Gojo: talvez sim! そうかそうだなそうかもな Toji primeiro tenta dar uma investida e tenta usar sua espada pra cortar Gojo. Só que o Gojo tá diferente. Ele consegue se esquivar e ir atrás do Toji. Ele já usa a técnica de refeição de feitiço vermelho, conseguindo repulsar o Toji de longe. 術式反転バカ O Toji foi arrastado de longe e o Gojo: ai, que delícia esse sol! Bom, o Toji não quebrou nenhum osso. Essa onda de choque só foi uma amplificação do ilimitado, jogando uma energia positiva gerada pela técnica de reversão de feitiço dentro do ilimitado, na qual já nasceu dentro dele. O poder do pai, que é o uso neutro do ilimitado. O azul, poder de atrair coisas. E o vermelho, que é o poder de repelir. Então, o nosso Toji vai usar a corrente pra acabar com o Satoru. Só que ele sente alguns crânio. Pois Gojo tá
doidão até demais. E o Gojo olha pra ele, o Toji também vê ele e fala: ah, não importa, tá bom assim. Então o Toji tenta atingir a corrente no Gojo, mas o Gojo consegue se esquivar com sucesso. Na verdade, ele nem tá ligando muito pras correntes. Em mente, o Gojo tá se desculpando com a Manai Rico. Ele nem tá bravo por ela agora. Ele não odeia ninguém. Creio que nesse exato momento, o mundo ficou mais confortável pra ele. E nisso temos folha, flor, borboleta e um lago. E o Gojo fala: entre o céu e a terra, a única glória é minha. E com essa única frase, a fanbase de Jujutsu vai à loucura. A vantagem de ter um feitiço passando por geração após geração é ter um manual de inscrição. A desvantagem é que detalhes desse feitiço vazam rapidamente. E enquanto isso, a corrente do Toji tenta atingir o Gojo usando meio que descroça, só que o Gojo consegue se defender usando o uso neutro do Mugen. E o Gojo já tem ciência que o Toji é um Zenin, e é por isso que ele sabe tanto do ilimitado. Porém, mesmo no clã Gojo, apenas alguns sabem desse. Então, por um momento, o mundo para. E não foi pela força do O Mundo. E com uma trilha sonora impecável de piano e essa arte belíssima, duas gotinhas, uma vermelha e uma azul, lapso e reversão, e juntando essas duas expressões de ilimitado, é possível criar e empurrar uma massa imaginável. O vazio roxo! E, gente, isso não foi coisa de episódio. Isso foi coisa de cinema! Depois, à tarde, vemos uma frase do Toji: eu me recuso a trabalhar de graça. Normalmente ele teria dito isso e daria no pé, mas o recém-detentor do ilimitado está bem nessa frente. E a gente vê mais um belíssimo olho do Satoru Gojo, que Toji chuta que provavelmente ele é o feiticeiro Jujutsu mais forte de todos. E ele queria rejeitá-lo, botá-lo de joelhos, derrubar o ápice do mundo Jujutsu. E o clã Genin que o rejeitou. Para afirmar sua própria existência, ele se distorceu. E nisso vemos o Toji com um buracume que furou e meio que obturou todo o seu braço. E esse foi o momento que ele perdeu. E nisso ele tem um flash onde vemos uma mulher carregando um bebezinho. E provavelmente é o Megumi Fushiguro. E ele achou que ele tivesse escolhido viver sem respeito a si e nem mais ninguém. O Gojo já desce e pergunta ao Toji se tem uma última coisa que ele quer dizer. O Toji inicialmente fala que é nada, mas ele lembra do rosto do seu filho e ele dá suas últimas palavras. Daqui a 2 ou 3 anos, meu moleque vai ser vendido pro clã Zenin. Faça bem o que entender pra ele. Essas foram as últimas palavras de Toji Fushiguro, usuário de pacto congênito, mas conseguiu bater de igual a igual contra Satoru Gojo. E em seus últimos momentos, ele pensou no filho e falou pro Gojo, dando assim o direito paternal dele. Neo. E o cara morreu em pé, pra mostrar que esse cara tem respeito. O episódio termina aí, mas possui cena pós-créditos. O vermezinho do Toji se arrasta e chega perto do Geto. E ele fala: mamãe, me abraça! O
Geto entra pro culto da estrela, ele abre a porta e vê um monte de pessoa com o uniforme branco batendo palmas e o Gojo carregando o corpo da Rico. E o Gojo fala, Suguru, você chegou tarde. Ah não, pera, eu cheguei rápido. E o Geto fica chocado, se questionando se é realmente o Gojo. Bom, o Geto fala que ele se encontrou com a Shoko e se curou. E o Geto tá bem, mas ele não adianta estar nada bem, pois a Rico morreu. Mas o Gojo fala que foi ele que vacilou, então a culpa não é dele. Bom, os dois decidem voltar, mas meio que o Gojo fala, então, a gente mata ou não esses caras? Do jeito que eu estou agora, duvido eu sentir alguma coisa. E o Geto fala, não, isso não faz diferença. São só fiéis comuns. E eles não vão só se safar de lábia. Essa organização já tem problemas e vai se dissolver em breve. E o Gojo pergunta, não tem diferença? Mas precisa mesmo fazer? E o Geto vai só ouvindo os aplausos dos fiéis. E ele fecha o punho. E só diz a si mesmo, isso é especial, especialmente é um feiticeiro Jujutsu. Bom, esse foi um episódio muito insano de Jujutsu Kaisen, apresentando a lendária luta de Satoru Gojo versus Toji Fujiguro. E enfim, Satoru limitou, superou seus limites do seu poder ilimitado. E a gente vê a queda do grande Toji Fujiguro, um assassino da plasma estelar hospedeira Rico, mas que conseguiu atrair muita grada a todo mundo. E mesmo depois da morte, ele continua fazendo efeito. E vocês verão isso no próximo episódio, onde vemos a queda do Geto. Bom, esse foi o episódio 4 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Que eu não tô busy e fui.